Bom, mais uma vez, estarmos aqui com vocês e podermos falar do amor de Deus, podermos ali compartilhar com vocês as bênçãos do Senhor. Hoje quero falar a vocês sobre lembrar daquela história da mulher de Ló. A história da mulher de Ló é falar de alguém que está dentro da igreja e que não foi salvo. A história da mulher de Ló é falar para alguém que foi alertado, mas, mesmo sendo alertado, sucumbiu. Essa é a história de muito crente e será a história também de muito crente quando Jesus Cristo voltar. Por isso, hoje, eu quero trazer a você a história da mulher de Ló como um alerta para a nossa vida, como crente, como aqueles que convivem num ambiente de crente, como aqueles que estão aqui sempre ouvindo as mensagens no Go Six, como fazer com que o irmão seja salvo, como fazer com que o irmão seja verdadeiro com Deus. Por quê? Porque a história da mulher de Ló é a história justamente de um crente que convivia na igreja, que estava no meio, que vivia com Ló, que sabia das verdades, mas não foi salvo, né? A chamada mulher da estátua de sal, né? A mulher que virou estátua de sal. Bem, o texto base de meu sermão encontra-se em Gênesis capítulo 19, versículo 15 ao 26. Gênesis capítulo 19. Ló recebe em sua casa dois anjos, né? Gênesis 19, versículo 15. Vou pular lá para o versículo 15, porque a gente já resolve tudo. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então você já vê aí, né? Os caras ficaram demorando, o crente fica demorando em tomar a decisão certa e tudo. O anjo, rapaz, não dá para esperar esses caras, não. Pegaram eles e colocaram para fora da cidade, a família toda. Os caras enrolados. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti. Engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apane e eu morra. Eis aí uma cidade perto para que eu possa fugir. É uma pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhes: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Até o versículo 26. A destruição de Sodoma. Saía o sol e sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Bem, vamos parar por aqui. Essa explicação que eu vou dar aqui a vocês sobre a história da mulher de Ló, ela é uma explicação da certeza e da rapidez da vinda de Jesus Cristo, da vinda de Deus sobre aquela cidade. Jesus usa esse exemplo no Novo Testamento, lá, né? Depois eu vou ler para você. Ele usa esse exemplo de forma repentina da destruição de Sodoma e Gomorra como um alerta para que todo mundo esteja preparado para os últimos dias. Eu vou utilizar esse mesmo alerta que Jesus Cristo deu lá no Novo Testamento, falando: lembrai-vos da mulher de Ló, como uma espécie de alerta também para ti e para mim.
Por quê? Porque estamos nos preparando para os últimos dias dessa terra. O mundo está se tornando esse palco para a volta de Cristo. E por isso que nos dias de Ló, aqui a gente começa a entender que, por exemplo, algumas coisas aconteciam na época de Ló lá. O que que acontecia? A imoralidade era uma regra e não uma exceção. Será que não estamos vendo também a imoralidade se avantajando em nosso planeta? Como uma espécie de regra e não uma exceção. Ah, não, fulano é imoral, Beltrano faz coisa errada. Parece que está todo mundo no mesmo balaio. Às vezes estamos vendo pessoas que são governantes também fazendo coisas assim que são nefastas. Eu ainda vou mais além ao dizer a você, pelo menos em Sodoma, a gente percebe essa imoralidade que acontecia demais naquela cidade. Por esta razão, Deus enviou anjos a Sodoma para resgatar Ló. Deus chama os anjos para poder tirar Ló dali antes que a destruição acontecesse com fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Portanto, você percebe que a cidade já estava destruída, porque ela estava cheia de imoralidade. Por isso que a terminologia sodomita vem ali da cidade de Sodoma, aonde tinham muitos homens que dormiam com outros homens. Bem, sabendo disso, Jesus disse que Sodoma foi apanhada de surpresa. A palavra deixa claro aqui quando vivia a sua rotina normal. Então, perceba que a terra também será apanhada de surpresa quando vive a sua rotina normal. Significa que a galera não esperava. O próprio Cristo, em outra passagem, diz assim: olha, a minha vinda será como um ladrão. O que ele quer dizer com isso? Tu sabes qual é o dia que o ladrão vai vir na tua casa? Vai vir te roubar? Tu não sabe. Então é sempre uma surpresa quando o ladrão chega. Por isso a importância de você ter o alerta e estar preparado. Por quê? Porque o que aconteceu com Sodoma e Gomorra foi de forma repentina e aquela galera não esperava isso. O que vai acontecer com a terra vai ser de forma repentina e muitos não estão esperando isso. Portanto, os crentes eles precisam estar em alerta porque você tem que saber. O caso desta mulher é que ela sabia. A cidade não sabia o que iria acontecer, mas esta mulher sabia porque o anjo já havia dormido na casa deles um dia ali e já havia conversado com Ló e a família que ali estava. E esses caras não conseguiram sair da cidade, no caso dela aqui. Bem, Jesus disse que Sodoma foi apanhada de surpresa quando vivia aquela rotina normal lá. Eles comiam, eles bebiam, eles compravam, eles vendiam, plantavam e até destruíam, até construíam até um momento em que o fogo do céu caiu e destruiu a todos. Então eu julgo que, à luz do que aconteceu, porque quando você olha para o tempo do fim e você percebe o que vai acontecer no tempo do fim, tem que olhar na Bíblia assim, puxa vida, onde na Bíblia houve destruição? E aí você vai para a cidade da onde? Da cidade de Sodoma e Gomorra. O que vai acontecer, o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra é o que vai acontecer por conta da volta de Cristo. Antes de Jesus dar o juízo sobre a terra, antes de dizer aqueles que estão salvos e perdidos, isso daqui vai acontecer. A galera vai estar como? Comprando, vendendo. Então, aquela ideia de que haveriam catástrofes e o mundo seria catastrófico e você iria ficar preocupado. Não. A galera, quando Jesus voltar, a galera estará como? Comprando, vendendo, fazendo suas coisas. Será repentino isso. Sabe, irmãos, esse é um problemão. Por quê? Porque essa é a dificuldade que a última igreja de Apocalipse viveu. Qual é a dificuldade que a última igreja de Apocalipse viveu? A igreja de Laodiceia. Não era nem quente nem fria. Era uma igreja morna. E o próprio Cristo diz assim: olha, eu estou a ponto de vomitar-te. Eis que estou à porta e bato. Em todas as outras igrejas, as cartas às igrejas, Jesus diria: olha, se você não se consertar, virei a ti como um ladrão. Se você não se consertar, tirarei o candelabro de você. Se você não se ajeitar, eu virei outra vez. Sempre traz essa terminologia. Mas quando chega na cidade, na igreja de Laodiceia, que é o último período da era cristã, a igreja era bem diferente. Deus fala: olha, eu estou a ponto de vomitar, porque vocês não são crentes de verdade.
Mas também vocês não são do diabo. Não dizem que são que rejeitam a Deus. Vocês não são nem quentes nem frios. Isso é um problema para o evangelho. E aí, então, esse era um problema para esta mulher também. Eu percebo quando leio aqui de que isso foi trágico. No entanto, no versículo 32 do capítulo 37 de Lucas, eu consigo perceber o próprio Jesus falando, né, algo sobre isso. Ele diz: Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que nós devemos nos lembrar dessa mulher? Porque Jesus dá uma ênfase em você olhar lá o Antigo Testamento, ele podia ter falado sobre um monte de coisa, né? Ou nos alertado de outras formas, mas ele nos alertou com uma história. Sabe? É como se Jesus estivesse falando assim: olha, lembre da história de fulano de tal. Você lembra daquela história? É isso aí que vai acontecer. Então, Jesus pega um compêndio de histórias, da história de Sodoma e Gomorra, e fala pra gente: lembra daquela história? É isso aí que vai acontecer. Então, lembre da história da mulher de Ló. Por que eu tenho que me lembrar dessa mulher? Porque Jesus fez esse alerta para você se lembrar dessa mulher. Bem, lembrar da mulher de Ló, Lucas 17, versículo 32. Eu percebo o porquê que eu tenho que lembrar da mulher de Ló quando eu leio o seguinte: lembrar do que ela pereceu. Quando eu olho para isso, eu começo a lembrar. Por que eu tenho que lembrar dessa mulher? Porque eu tenho que lembrar o que que foi que ela errou, aonde ela errou. Mesmo sendo a esposa de um homem justo, mesmo sendo a gente crente de dentro da igreja, mesmo estando trabalhando na obra do Senhor, mesmo sendo pastor, mesmo fazendo a obra de Deus, lembrai-vos da mulher de Ló. Bem, Ló não era tudo o que ele deveria ter sido. É um fato. Vocês sabem que não era. Eu já preguei uma série de sermões aqui sobre a história de Ló. Não era para Ló ter ido para aquelas campinas. Vocês sabem que houve uma briga entre Ló e Abraão, né? Não entre eles dois, mas entre seus servos, né? Porque não tinha espaço para todo o seu rebanho e eles eram muito prósperos. E então Abraão falou o seguinte: olha, nós temos que nos dividir porque está tendo muita briga entre os nossos. O que que você tem que fazer? Você escolhe um lado e eu vou para o outro. Você escolhe a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, como foi perspicaz, ele fez o quê? E escolheu as planícies de Sodoma, que eram muito bonitas. E em vez de ele ir para o lugar montanhoso, para o lugar mais difícil, para o lugar árido, ele escolheu as planícies, né? Aquele lugar plano que dá para plantar, que dá para fazer um monte de coisa, que tem suas cabras, suas ovelhas. Ele escolheu aquilo e não era para ele ter ido para lá. E aí, quando ele faz essa escolha, ele faz a escolha de ficar perto de uma terra ímpia, porque o que chamou mais atenção de Ló foram os seus olhos do que o assim diz o Senhor. E aí ele vai para esse lugar. Bem, eu já disse a vocês naquela outra série de sermões, de que você tem que tomar cuidado com o que os seus olhos te chamam. Às vezes os teus olhos te chamam mais para um alimento gostoso do que para um alimento saudável. Às vezes os teus olhos te chamam mais para um ambiente que vai te afastar de Deus do que um ambiente que vai ficar próximo de Deus. Por isso a importância de você parar de olhar a sua vida com os seus próprios olhos humanos e começar a olhar a sua vida com os olhos do Senhor, com o assim diz o Senhor. Por quê? Porque foi isso que aconteceu com a história de Ló. Ló não era tudo que deveria ter sido. Por que não era? Porque ele não era obediente. Ele fez algumas escolhas muito erradas, e é um fato. Dentre essa, de sair para lá, colocar suas filhas para casarem com pessoas de Sodoma, vocês viram que Deus salvou as filhas, mas não salvou os maridos dela. Por quê? Porque eram pessoas daquela cidade ímpia. E eles não acreditavam no que o próprio sogro falava. Você percebe, querido irmão, que ele fez escolhas erradas. Por que ele não saiu de lá? Porque as posses, os bens, a sua própria vida acabavam prendendo a ele ali. Sabendo disso, eu ainda vou mais além. Ele estava muito preocupado com as coisas do mundo. Quando eu olho para a mulher de Ló e ela olha para trás, eu percebo que ela estava preocupada e ele também preocupado com as coisas daquele mundo e por isso que ele não queria sair. Porque quando eu leio o texto bíblico, vocês viram que o próprio anjo teve que tirar o cara de lá? Por que o anjo teve que tirar o cara de lá? Porque ele tinha tantos negócios, tantas coisas, tudo seria destruído e ele demorou que só para ficar ali. Ele queria alguma solução para que o anjo desse para ele não sair da cidade.
É bem essa a verdade. Ele queria alguma solução para não sair da cidade. Tanto é que os anjos mandaram ele subir a montanha e ficar na montanha. Porém, ele falou: Puxa, olha, malandrão, né? Eu encontrei, como é que o texto bíblico diz? Ó anjo, eu encontrei mercê diante do Senhor, e lá, lululu. Deixa eu ficar naquela cidadezinha ali. O anjo, meu Deus do céu, já tive que tirar o cara de dentro da cidade, porque, imagina, parece ser menino, né? Parece coisa de menino. Ele não conseguiu tirar, mesmo eu dando a ordem de que iria, mesmo eu falando para ele, o anjo apareceu, sabe, na frente dele, falou tudo. O anjo teve que tirar o cara de lá, pegar pelo braço a mãe, a mulher, pegar pelo braço as filhas e arrancar de dentro de casa, porque o cara não iria sair. É um fato de que se você, querido irmão, não começar a romper com o pecado, com este mundo, tem muita gente que não vai querer ir para o céu. Porque está tão gostoso aqui, já melhorei de vida, já estou trabalhando, já estou fazendo as coisas, ganhei um dinheiro, alguns estão se sustentando em cima dos recursos financeiros que têm. É um fato, irmãos, que Deus vai ter que arrancar seu povo aqui, porque o pecado os prende. Este mundo, o comodismo do mesmo está atraindo e prendendo os crentes nessa terra. Por isso a importância de vir e tacar fogo nessa terra. Por quê? Porque senão a gente não sai. Nós estamos incrustados com o pecado. Se cortar a sua pele, vai cair gotas de pecado. Por quê? Porque é intrínseco a nós. Por isso as duas naturezas, como Bulhon declara em seu livro. Nós temos duas naturezas, uma natureza pecaminosa e outra natureza espiritual. Quem você alimentar mais vai ganhar. Você gasta mais tempo com o trabalho, mais tempo com as coisas desse mundo, mais tempo com as coisas que você gosta, com os filmes, com o negócio, menos tempo com a Bíblia, menos tempo em oração, menos tempo em jejum, menos tempo em pregação. A gente já sabe quem vai ganhar. As forças da carne. Quando você mudar a perspectiva e gastar mais com coisas espirituais, você sabe que a sua autoridade vai começar a aumentar. Por isso, sua influência, no caso de Ló, sua influência sobre sua família não foi o que deveria ser. Quando olhamos a história da mulher de Ló, das suas filhas, do que estava ao seu redor, era a influência de Ló que ali estava. Quando eu digo, obviamente, irmãos, trazendo as devidas aspas, é, Ló teve culpa também na morte de sua esposa. Ló teve culpa, por quê? Porque ao longo de toda a sua história, ele tomou decisões que eram decisões contrárias à vontade do Senhor. E por isso aquela mulher olhou para trás. É óbvio que a decisão pessoal de olhar para trás era dela. É óbvio. Mas ele, ao levá-la para lá, levar suas filhas para aquele lugar, fazer tudo, ele o fez como decisões erradas, influências erradas sobre sua própria família. Sabe, irmãos, quais são as influências que você está atraindo para dentro do seu lar? Por que eu digo isso? Porque às vezes problemas que temos dentro do lar não vieram por acaso, tá? Problemas com os filhos, problemas com a esposa, problemas de casal, não vieram por acaso. Será que boa parte desses problemas que seus filhos, que sua família, que você enfrenta, não são problemas, como é que o autor declara? Porque você trouxe influência negativa sobre sua família, que você não deveria ter trazido essas influências negativas? Será que o estilo de alimento que a família tem é porque foi você que trouxe esse estilo de alimento e você não o corrigiu quando poderia? As músicas, os filmes, os vídeos, será que não são influências que você está dando para sua família e está distorcendo o caminho do Senhor? Bem, é sabido, queridos, que é preciso lembrar da mulher de Ló. Contudo, Pedro disse que Ló era um homem justo. Mesmo Ló tendo cometido vários erros na sua influência para com sua família, Pedro declara em Pedro capítulo 2, versículo de 7 a 8, que Ló era um homem justo. Pedro faz essa declaração. Se esse cara era um homem justo, então eu também acrescento a história de Ló de que por mais que ele tenha errado, ele era também um homem justo. E por isso a importância de você compreender que existem muitos Ló modernos. Tem um monte de Ló dentro da igreja. Tem um monte de Ló moderno dentro da igreja. É um fato. Gente que é conhecedor,
que é uma pessoa justa, mas que traz uma série de influências negativas sobre o seu, sobre a igreja. Boa parte dos problemas que às vezes enfrentamos nas nossas igrejas são influências de irmãos que são líderes e que são lós. Trazem influências negativas. E são homens justos, viu? São pessoas corretas, querem ir para o céu e tudo mais. Porém, irmãos, eles trazem influências negativas sobre a obra de Cristo, trazem influências negativas sobre a igreja, trazem influências negativas sobre sua própria família. Por isso, quando eu olho para a história de Ló, eu percebo aqui que é necessário se lembrar do que aconteceu naquela época, porque Cristo, no Novo Testamento, faz uma paráfrase dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, olha para a história, lê a história de Ló, veja o que aconteceu ali, e você vai se lembrar do que vai acontecer no futuro também. Será que você não é uma pessoa justa que está trazendo influências negativas sobre si e sobre os seus? Será que você não é uma pessoa justa que está perdendo sua própria família, como foi o caso de Ló, que perdeu a sua família? Bem, só porque uma pessoa é cercada por pessoas justas, não vai tornar ela também uma pessoa justa. A mulher de Ló, ela era cercada por pessoa justa, ali no caso de Ló, que estava do seu lado, porque Pedro declara que Ló era justo. Mas o fato de ter o seu esposo como uma pessoa justa não garantiu a ela também ser uma pessoa justa. O fato de você ter um esposo, ter uma esposa justa, ter a igreja com pessoas justas, não garantem que você também o será. Por isso, a Bíblia declara que a salvação ela é individual. Você tem que buscar a Cristo de forma individual. Você não pode fazê-lo, nem pode querer que os seus filhos façam de forma coletiva. Você tem que impressioná-los para que eles busquem a Deus de forma pessoal. A mulher de Ló, ela percebeu, ela pereceu porque ela fez a escolha errada. Ela fez a escolha pessoal errada. Foi por isso que essa mulher errou. Foi por isso que essa mulher pereceu. Então, quando eu viro meu rosto para aquela história e vejo a história da mulher de Ló, eu percebo que ela não somente erra, perece, morre e vira estátua de sal por conta de sua escolha errada, porque boa parte dos nossos erros da nossa vida dura são consequências exclusivas de nossas péssimas escolhas. É um fato que você está sofrendo, que está sofrendo, porque no passado também você escolheu fora de Deus, você escolheu sem a anuência do Senhor, você escolheu sem a bênção do Senhor, e por isso você está sofrendo o que sofre. Boa parte de irmãos, às vezes, sofrem no casamento, sofrem ali na vida matrimonial, sofrem na vida financeira, sofrem na vida pessoal, porque fizeram escolhas no passado erradas, longe da anuência do Senhor, e por isso pagam um preço alto. Esse é o caso da mulher de Ló. Bem, cabia a ela obedecer às instruções dos anjos para sair e não olhar para trás. Ela não precisava somente ter ali, irmãos, no caso de Ló, uma pessoa justa, como Pedro declara, mas ela precisava de forma pessoal seguir a instrução do anjo. E por que Ló e suas filhas foram salvas e ela não? Porque por conta da salvação ser pessoal, ela olhar para trás, ela faz essa escolha errada em não obedecer às instruções dos anjos. Será que não existe alguns que não estão obedecendo às instruções dos anjos e estão atrasando a bênção de Deus para a sua própria família? É um fato que existem pais, existem mães, existem filhos, existem irmãos que estão atrasando a obra do Senhor para a sua própria vida. Por quê? Porque não são pessoas obedientes. Não são pessoas com temor no coração, não são pessoas que colocam o reino de Cristo em primeiro lugar, e é por isso que muitos não são abençoados. Em vez de você pensar que esse sermão é para fulano de tal, esse sermão é para ti, para que você lembre da mulher de Ló. Por quê? Porque cabia a ela obedecer às instruções dos anjos. Eu penso isso e eu, quando escrevi meu sermão, eu certifiquei de que muitos hoje irão perecer e irão perder tudo. Saiba disso. Muito irmão vai perder tudo, apesar de serem influenciados pelo povo de Deus. Tem muito irmão que não será salvo, apesar de estarem na nossa igreja, de serem influenciados, de serem conhecedores da verdade.
Você mesmo já deve ter conhecido alguém que foi líder, que foi pastor, que foi um ancião, que foi estudioso da palavra e hoje já não está em nossas fileiras. Como a profetisa declara, nós veremos as estrelas caírem. Quantas vezes você já viu gente que era grande na obra do Senhor e caiu? Por quê? Porque olhou para trás, olhou para as luzes desse mundo, não seguiu as instruções dos anjos, não seguiu as instruções do Senhor. Veja se essa mulher não foi uma mulher a mais ilustre de receber em sua própria casa os anjos do Senhor, e você sabe que o anjo era o próprio Cristo. Imagine você receber na sua casa os anjos de Deus. Essa mulher foi extremamente abençoada, como nenhuma outra. Mas, irmão, ela caiu como se fosse uma estrela caindo. Ela foi elevada ao status de ser uma estrela. Ela foi elevada ao status de ver os anjos, de tocar, de comer com eles, mesmo que eles estivessem disfarçados, mas eles eram a luz do céu na casa daquelas mulheres. Será que você não está recebendo muita luz na sua vida e você está rejeitando-a? Bem, quando olho para essa história, eu também percebo que colocar a nossa confiança nos meios de salvação ainda é uma escolha pessoal. Essa escolha tem que ser pessoal. Você tem que parar um momento e dizer assim: olha, eu vou ir para o Goal Six. Eu vou buscar a Deus nas primeiras horas. Eu vou buscar fazer a minha parte. Eu vou querer mais de Deus. Tem que ser pessoal. Não dá para ser coletivo. Nós, como igreja, eu, como pastor, eu julgo, sabe, que a minha maior dificuldade como pastor é mobilizar os irmãos. Eu acho que essa é a minha maior dificuldade. A maior dificuldade que um pastor tem é poder mobilizar os crentes, mobilizá-los para a missão, mobilizá-los para fazer a obra, mobilizá-los para santificar. Muitos não querem se envolver, muitos não querem estar ali à disposição por conta de sua própria vida. Bem, Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 10 diz o seguinte: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Salvador, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação. Por isso, quando eu leio essa história aqui, eu percebo que tem que ser uma convicção pessoal. É necessário lembrar-nos da mulher de Ló como um lembrete, irmãos, necessário de um relacionamento pessoal com Cristo. Se você não tiver esse relacionamento pessoal com Cristo, então tudo se perdeu. Não se faz de forma coletiva. Quantas vezes você estudou a palavra? Quantas vezes você jejuou? Quantas vezes você leu a Bíblia? Sabe, os meus sermões, e eu tento propor isso neles, de trazer você do estado aonde você está de volta para a palavra. Por isso os meus apelos são sempre voltar ao caminho de Deus, voltar à palavra, voltar a aprender mais. Eu não estou com o meu Kindle aqui, tá lá na cama. É, Ontem eu estava lendo com o Pedro o livro de Provérbios. Pedro não queria dormir, eu falei, você não quer dormir, né? E agora ele está acostumando com esse negócio de não querer dormir no horário. E aí eu leio com ele o livro de Provérbios. No, Nos 2 dias atrás eu li com o Pedro do capítulo 1 ao capítulo 15. Metade do livro eu li com ele para ver se ele dormia. Imagina, irmão, e o menino aceso. Papai, isso aqui é o quê? E perguntava, falei, vai dormir, caramba. Eu tô falando para você dormir e tu não dorme. E ele ansioso para ler, eu morrendo de cansado. Ontem eu li uns 4 capítulos com ele do livro de Provérbios. Estamos no capítulo 23. Hoje a gente termina o livro de Provérbios. Em 3 dias, eu e o Pedro, a gente conseguiu ler o livro de Provérbios. E eu vou grifando ali as coisas boas que existem no livro de Você já Provérbios. está na hora de descer já, Adson. É, e aí eu vou lendo com ele sobre isso aí no livro de Provérbios. Por isso a importância de se lembrar da mulher de Ló.
É um fato, irmãos, de que eu estou instruindo a ele para quê? Para que ele tenha no cabedal de informação as coisas do Senhor. Mais do que isso, eu faço perguntas ao Pedro. Pedro, e o que você acha? Tá acordado aí, Pedro? Deve estar lá. Não ia pedir para ele falar aqui. Ele tá acordado, ele tá andando por aí pela casa. Sabe? E eu perguntando para ele, o que que você acha disso aqui? Você entende que lá sempre vai, filhos meus, obedeçam vossos pais, não sei o quê, filho que não é justo, acaba fazendo com que o pai se sinta mal. Tem um monte de texto lá falando sobre isso. E eu falando com ele. Sabe, irmãos, para quê? Para que ele possa entender quando é pequeno, porque o próprio texto de Provérbios diz assim, é para ensinar quando é pequeno. Lembra que há um texto, a gente leu, né, 22, versículo 6, já está no 22 já. Ensina a criança no caminho que deve dar, quando estiver grande, não se desviará dele. Aí eu estava explicando, né, para o Pedro, eu falei, olha, é preciso que nós ensinemos quando é criança, porque ensinar adulto é muito mais difícil. E existem outros textos de Provérbios que vêm falando sobre isso. Ensinar quando é criança é muito mais fácil. Uma árvore que é pequena, ela é muito mais fácil para desentortar o galho, porque o talo ali está. Agora, quando a árvore está grande, não tem como você desentortar o galho. Por quê? Porque já vai quebrar a árvore se você tentar fazê-lo. Por isso, o provérbio diz que é melhor fazer quando é criança. Então, eu quero que você lembre hoje, e eu vou continuar ao longo da semana, falando sobre a história dessa mulher, a mulher de Ló. Sabe por que eu digo isso? Porque a mulher de Ló, ela foi uma mulher que tinha tudo para dar certo. Uma mulher que tinha tudo para ser abençoada, mas ela não mudou os significados da sua cabeça. Ela não mudou um pouco da sua própria história. E por isso que deu errado a vida dela. Tem muita gente, irmão, que tem uma obesidade espiritual. Como é que é isso, pastor? Uma obesidade ali. Obesidade é aquele que está mais gordo, né? Bem, aqueles irmãos que sabem muito da palavra de Deus e não a usam, acabam sendo obesos espiritualmente. E não pense que conhecer muito os salvará, pois o fato daquela mulher conhecer demais não a salvou. O fato daquela mulher saber do que os anjos fizeram ali, o que os anjos iriam fazer com a cidade, não as salvou. Por quê? Porque elas não tomaram uma decisão pessoal. A pessoa não se sente amada. A pessoa não faz ali o exercício e ela come em demasia. Por quê? Porque essa pessoa, ela não está conectada na mesma frequência. Eu digo assim, ó, é preciso, sabe, quando nós trouxermos pessoas para pregarem aqui, pessoas que estejam na mesma frequência que nós. Quando você estiver vivendo com alguém, é preciso que você esteja na mesma frequência que as pessoas estejam na mesma frequência que o céu, que as coisas do Senhor, porque senão vai dar errado. A nossa vida vai dar errado, nossas pregações vão dar errado, as nossas coisas. Eu falo isso para vocês porque é um fato de que conhecer bastante não nos dará a solução. Conhecer bastante não será o ponto principal para a nossa salvação. O que vai nos fazer é o poder da ação. Se nós de fato fizermos escolhas acertadas, se nós de fato olharmos o que aconteceu e lembrarmos da mulher de Ló e fizermos as devidas escolhas. Bem, hoje eu quero que você pare um momento e olhe essa história aqui. Lembre-se da mulher de Ló. Lembrar dela, lembrar da história dela, de o porquê que ela deu errado na vida, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer. Amanhã eu irei falar a vocês sobre alguns perigos e avisos que Deus deu a ela. E esses são os avisos que também darei a você. Porque talvez pode ser um perigo, você pode estar vivendo em perigo. Por isso a importância de você saber o que Deus falou e o que eles fizeram. Quais são as lutas que alguns irmãos enfrentam que farão com que eles se sucumbam, com que eles sejam destruídos? Hoje, amanhã eu estarei falando isso a você, mas hoje eu quero que você lembre da mulher de Ló, da história dela, porque de fato a história dela é uma história emocionante e triste ao mesmo tempo, de alguém que estava dentro da igreja e que não foi salvo. Bem, eu também acredito que todos estão dentro do reino de Cristo, mas estar dentro do reino de Cristo
conhecer a verdade de Cristo não é necessariamente estar no reino da glória. Eu quero que você também esteja no reino da glória, que é naquele lugar da manhã celestial que Cristo vai nos levar. Nós teremos uma oração. O irmão Pedro Simão estará orando. E enquanto o servo do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também em oração e busque a presença do Senhor para o dia de hoje, porque Deus vai falar ao seu coração, Deus vai transformá-lo e ajudá-lo. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez, no início deste dia, queremos te agradecer este milagre de podermos ter acordado vivos com certeza da tua direção, da tua paz e do teu perdão. Suplicamos, de uma maneira muito especial, que possas cuidar do teu povo, Senhor. Toma conta da tua propriedade e ajuda-nos para que nós possamos estar prontos e preparados para ti e possamos olhar com fé, não para trás, não para o lado, mas para a frente e para cima, para o teu maravilhoso poder que vem lá dos altos céus e nos ajudes, Senhor, a estar prontos e preparados para ti antes que seja tarde demais. Estás voltando muito em breve, Pai. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a continuar mais fiéis e mais firmes nas tuas promessas e no teu poder que está à disposição de todo o ser humano. Fica de uma maneira especial também com todos os nomes que foram aqui mencionados no início, dos doentes, dos necessitados, dos aflitos, aqueles que estão passando por problemas, dificuldades, tanto materiais como espirituais, que tenhas misericórdia e compaixão de todos e os assistas nas suas necessidades, para que eles possam ter mais fé e confiança nas tuas promessas e se entregarem a ti hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Fica conosco, Pai, ajuda-nos a poder refletir o teu caráter na nossa vida, tanto material como espiritual, e todas as coisas que nós possamos fazer possam ser dirigidas por ti e de acordo e harmonia com a tua santíssima e divina vontade e não segundo as nossas tendências, Pai. Fica de maneira especial também com o pastor Anderson, que tu possas abençoá-lo, a ele e à sua família e a todos os outros que estão aqui nesta reunião e todos aqueles que nos faltam aqui, Pai. Tem misericórdia do teu povo, onde quer que se encontre neste planeta que sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, nesta terra, neste planeta, e possamos decidir a quem devemos seguir, Pai. Temos que ter fé, confiança nas tuas promessas e saber que tu és o único Deus verdadeiro que tem o poder no céu e na terra e está à disposição de todos que vão a ti e tu não rejeitas ninguém, Pai. Tem misericórdia de nós, fica conosco mais durante este dia que temos pela frente e todos os dias da nossa vida e possamos estar firmes, confiantes que muito em breve nós podemos estar contigo naquele paraíso que tu tens preparado para todos os teus filhos, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Tudo será bom. Nós não entendemos, não compreendemos. Ajuda-nos a entender um pouquinho e ter um pequenino, como um pequenino grão de mostarda, a nossa fé possa estar firme em ti e mais ninguém, sabendo que tu és o único que tens a solução para todos os teus filhos e és o único que tens a solução para este planeta em que nós estamos vivendo, de problemas, dificuldades, corrupção, crime, tudo que está acontecendo, Pai. Tu preveste todas estas coisas e disseste que era o princípio das dores, Pai, e elas estão chegando bem fortes. Ajuda-nos a resistir a todas elas e fizermos a nossa decisão certa para que possamos, muito em breve, estar contigo para sempre e eternamente. É o que suplico e agradeço não só para mim, mas para todos os que estão aqui, para todos os teus filhos, em nome de Jesus, o nosso bendito e único Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.